Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. E na verdade essa é a primeira aula de conteúdo aqui para o Banco do Brasil. E essa é uma aula de conhecimentos de informática e eu trouxe questões de Excel da Sesgran Rio para a gente iniciar nossos estudos aqui. Lembrando, se você ainda não me conhece, meu nome é Igor Albert, sou professor de informática, matemática e raciocínio lógico. E se você tem interesse nesses assuntos, inscreva-se aqui no canal, porque isso me ajuda demais e é importante para a gente continuar fazendo isso aqui. Além disso, estou lá no Instagram, no @prof.igoralbert, tá aqui, ó. Se você ainda não é inscrito, não me segue, me siga, porque lá também tem conteúdo importante e notícias importantes para vocês. Esse aqui é meu WhatsApp para alguma coisa mais pontual. E lembrando também que ah, eu estou com as inscrições abertas para o meu curso de informática para o Banco do Brasil. Então, se você vai tentar a prova de agente comercial, o link está aqui na descrição. Está com um preço especial, então não deixe de conhecer. E lembrando que esse curso é um curso que só tem 60 vagas, porque eu quis fazer uma turma reduzida, justamente para permitir essa interação. Além do curso gravado, nós vamos ter 10 aulas ao vivo às quartas-feiras, a partir da semana que vem, no dia 8, em que nós vamos trocar ideias, resolver questões juntos e avançarmos juntos até o dia da prova, beleza? E é isso, vamos para as questões sem mais delongas. Imagine que uma pessoa está trabalhando em uma planilha do Excel e precisa que uma coluna fique visível na tela enquanto rola a planilha vertical ou horizontalmente. Qual ferramenta permite que se execute tal ação? Então, o que que acontece? É muito comum. Peraí, deixa eu desenhar mais retinho isso. É muito comum o seguinte, por exemplo, nesse caso aqui, a coluna. Então, aqui nessa coluna, eu tenho informações que falam, que são como que títulos dessa planilha. Então, vamos supor, por exemplo, que aqui seja o faturamento, despesas e outros dados aqui de uma empresa. E aqui nas colunas, a gente vai ter nas outras colunas os meses: janeiro, fevereiro e por aí vai. O que que acontece? Quando você estiver olhando lá o mês de dezembro, se você arrastar essa planilha para lá, pode ser que você não veja mais essa primeira coluna, que traz os dados de que cada número ali vai representar. Então, vai te prejudicar, porque quando você estiver olhando dezembro, você vai ter que voltar lá na primeira coluna, olhar o que cada linha representa, e isso vai te gerar atraso. Então, o Excel ele tem uma ferramenta que se chama congelar painéis, que serve justamente para você congelar a primeira linha ou a primeira coluna. E aí, mesmo que você arraste a barra de rolagem e visualize o restante da planilha, você vai continuar vendo aquela primeira linha ou primeira coluna que é importante para você entender seus dados, beleza? Então, o nome desse recurso se chama congelar painéis. E só uma curiosidade, lá no Calc, que é uma ferramenta do LibreOffice, isso vai se chamar fixar colunas, que também vai aparecer aqui, no caso, coluna ou linha, né? Mas aqui no Excel isso se chama congelar painéis, beleza? Então, a alternativa correta, a alternativa é, lembrando que a guia que permite que você congele ah, as colunas, as linhas, né? É a guia exibir, beleza? Vamos para a próxima? Aliás, antes disso, congelar painéis, primeira coluna. Então, aqui nesse caso, eu congelei a primeira coluna. Veja que eu arrastei a planilha até a coluna P aqui, mas eu continuo vendo essa primeira coluna que está fixada. A mesma coisa quando eu congelo a linha. Eu estou arrastando para baixo, estou na 29, mas eu continuo vendo a linha 1, que provavelmente vai ter dados de cabeçalho importantes para eu entender. Agora sim, vamos para 2. A função se no Excel é usada para retornar um resultado se uma determinada condição for atendida, verdadeiro, ou outro resultado se a condição não for atendida, falso. A tabela a seguir apresenta uma classificação atribuindo letras aos números que são referenciados pela condição idade. Então, só lembrando, e aqui é importante frisar,
A função se é uma das mais importantes, uma das mais cobradas nas provas e você precisa conhecer, entender como é que ela funciona, os parâmetros dela, beleza? Então vamos só recapitular essa informação porque é de fato importante. Então a função se, ela tem três argumentos. E lembrando que os argumentos no Excel, eles são separados por ponto e vírgula. Então vamos lá. O primeiro argumento aqui é uma condição. Então, é um teste. Esse teste pode ser verdadeiro ou falso. E aí, se acontecer o verdadeiro, esse segundo parâmetro ou argumento aqui vai ser analisado. Agora, se essa condição for falsa, é o terceiro parâmetro que vai ser analisado. Então, vamos entender. Então, o que que acontece aqui? Ah, a gente tem várias condições, na verdade. E quando a gente tem várias condições, a gente vai precisar usar se dentro de si, tá? E a gente vai entender isso melhor. E por onde que eu começo, Igor? Ou por cima ou por baixo. Então, a priori, né, é a forma mais inteligente de se fazer. Ah, e aí, no caso, como são questões de múltipla escolha, você vai ter que analisar aquela que mais se combina, aquela que mais se encaixa. Então, vamos olhar. Se idade maior do que 69 é F, opa, idade maior do que 69 é a partir de 70, né? Mas aqui a partir de 70 é O. E na verdade pode ser N, pode ser S. Na verdade, se fosse menor do que 70, que seria o F. Então essa aqui tá errada. Se idade maior do que 70 retorna F, opa, na verdade, se idade maior do que 70 é, não é obrigatoriamente, porque, por exemplo, 90. 90 é maior do que 70? É. A gente vai escrever F? Não, porque 90 vai entrar aqui. Então, essa aqui não é a condição primeira a ser analisada. Por isso que eu estou falando, ou você começa da primeira, ou você começa da última. Tem como você começar aqui do meio, não. Então, errado. Se idade maior do que 79. Opa, idade maior do que 79 pode ser 90 também, né? A gente vai retornar O. No caso do 90, deveria retornar S. Então, não é o O. Tá errado também. E veja, não começou da ponta de cima nem da ponta de baixo. Idade maior do que 80, retorna S. Opa, mas idade maior do que 80. Vamos olhar o 81. 81 é maior do que 80. Só que o 81 tem que retornar N. Mais uma vez, ele não está começando da ponta de cima nem da ponta de baixo. Então, errado também. Se idade maior do que 89, retorna S. Opa, certinho. Deixa eu até apagar para vocês verem melhor. Aqui, ó. Se idade maior do que 89, a gente tem que escrever S. Agora, se não for, né? Se idade for menor ou igual a 89, você tem que analisar. Idade é maior do que 79? Se for, você tem que retornar N. Justamente. Por quê? Porque de 80 a 89 é maior do que 79, né? E lógico, é menor do que 89, que é essa primeira condição aqui que você já olhou. E se não for, você tem que olhar, é maior do que 69, ou seja, de 70 para cima, então você escreve ó. Agora, se não for maior do que 69, quer dizer que é menor ou igual a 69. E se for menor ou igual a 69, é o F, que é o sinão aqui. Então, veja, verdadeiro, condição falsa. Beleza? Então, existe essa possibilidade de a gente usar vários se's um dentro do outro para você construir uma condição complexa com vários casos, como essa questão aqui pediu. E aí, lembre-se, se tem vários casos, o ideal é você começar por cima ou por baixo. E aí, se você começa por cima, você vai descendo. Se você começa por baixo, você vai subindo. Só para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Vamos escrever, ele escreveu a partir do 89, né? E foi descendo. Vamos escrever subindo a mesma função para vocês entenderem. Então, vamos lá. Deixa eu apagar o quadro.
Vamos lá. Se idade, eu vou escrever só ID, tá? Para facilitar. Idade menor do que 70, o que que a gente tem que escrever? F. Eu escrevo F. Agora, se não for, eu tenho que analisar. Se idade é menor do que 80, né? Porque se já não é menor do que 70, então a gente já olhou para cá. Então agora vamos olhar menor do que 80. Menor do que 80, a gente tem que retornar a letra O, porque é esse segundo caso aqui. Agora, se não for menor do que 80, quer dizer que a gente já olhou essa linha. Vamos olhar agora, então, menor do que 89. Então, se idade menor do que 89, o que que a gente tem que olhar? Tem que responder N, que é esse caso aqui. Então, já olhamos. E agora, se não entrar nenhum desses casos, a gente naturalmente tem que retornar o S. E aí, veja, eu abri um se, outro se, outro se. Então, eu abri três parênteses e eu tenho que fechar os três parênteses aqui. Beleza? Então, nesse caso aqui, eu fiz subindo, que dá a mesma resposta da letra E que fez descendo. Então, perceba, a forma mais inteligente de se fazer é de cima para baixo ou de baixo para cima. E aí, um indicativo nesse tipo de questão é justamente isso, né? Se a questão já está olhando do meio ali, provavelmente vai estar errada. Beleza? Vamos para a próxima? Dois funcionários de um determinado banco estão editando simultaneamente o mesmo arquivo de texto, que é um docx, né, um arquivo do Word, utilizando o Microsoft Office 365 Online. Considerando esse cenário, o arquivo final conterá. Galera, lembrando que o Office 365 ele é muito voltado para a gente trabalhar em nuvem. E o que que isso significa? Significa que a colaboração tem um papel muito importante. Então, eu consigo colocar os meus arquivos do Office 365 disponíveis para outras pessoas e essas outras pessoas vão conseguir editar ao mesmo tempo que eu, inclusive, esses arquivos, ou em tempos diferentes também, não importa. E à medida que essas edições são feitas, todas elas vão sendo salvas no arquivo. Claro, existe um método, outra questão, inclusive vai falar disso, para eu olhar quem fez quais modificações, em qual momento, e posso inclusive recuperar versões anteriores. Mas o importante é justamente isso, que a gente consegue trabalhar junto pela internet, mesmo estando em lugares diferentes, em países diferentes, colaborando no mesmo documento. Nesse caso aqui no arquivo do Word, beleza? Então, esse é um papel que o Office 365 nos permite fazer, uma funcionalidade. Então, vamos olhar agora as alternativas. O arquivo final conterá somente. Opa, o concurseiro esperto já conhece essa palavra, né? Somente as modificações realizadas pelo funcionário de nível hierárquico mais alto, nada a ver. Somente as realizadas pelo funcionário que fechar o arquivo por último, também não. Se fosse assim, não faria sentido a gente criar um arquivo compartilhado, né? Somente as modificações realizadas pelo funcionário que fechar o arquivo primeiro, nada a ver também. Somente as modificações realizadas pelo funcionário que tiver aberto o arquivo primeiro, também não. Todas as modificações realizadas por ambos os funcionários. Então, mais uma vez, a alternativa é a alternativa correta. Perceba que, olhando do ponto de vista sensato também, a gente responderia essa questão, né, galera? E lembre-se, você tem que levar essa malícia para a prova, porque é impossível você saber todas as funcionalidades e todas as ferramentas aqui da informática. Então, se você está criando um arquivo compartilhado para colaborar com outras pessoas, é óbvio que as alterações vão ser salvas, né? Não tem por que só de uma pessoa ser salva. Então, não deveria ter essa funcionalidade, né? Então, a alternativa correta, sem dúvidas, é a alternativa é. E perceba que a SS Gran Rio é uma banca que ela cobra um pouco mais aprofundado. Você tem que se debruçar um pouco mais, conhecer as questões, experimentar as questões da banca, porque isso é importante, tá? Vamos para a próxima? Questão 4. O trabalho em coautoria no Office 365
o mesmo tema da questão anterior, né? Permite que vários colaboradores atuem em conjunto. Ao longo do tempo de colaboração dos coautores, várias versões do documento serão produzidas e armazenadas automaticamente pelas ferramentas do Word e do Excel, do Office 365. Para ter acesso a todas as versões de um documento ou de uma planilha, um dos coautores pode selecionar os seguintes itens: o menu, arquivo, opção compartilhamento, opção histórico? Não. Na verdade, a alternativa B é a alternativa correta. E esse tipo de questão que algumas bancas gostam, a Sysgan Hill é uma delas, é justamente de identificar onde está a funcionalidade. Então, é importante a gente conhecer essas principais funcionalidades de cada guia. E aí, lá no meu curso, inclusive, eu falo disso. Que a gente precisa lembrar é do papel de cada guia. Então, por exemplo, a guia arquivo é uma guia que trabalha com para criar novos arquivos, para abrir arquivos, para pegar modelos de documentos, tá? Abrir arquivos recentes, ver informações do arquivo. Então, é justamente isso que ele pediu aqui. E aí, dentro da opção Arquivo e Informações, a gente consegue ver o histórico de versões desse arquivo. Eu trouxe até um print para mostrar para vocês. Alternativa B. Só uma observação. A guia revisão, galera, ela tá mais preocupada com revisão ortográfica, com um trabalho em equipe, tá? Quando você disponibiliza um arquivo do Word para várias pessoas, você consegue controlar as alterações que elas estão fazendo. Só que esse é um método um pouco mais antigo, não é tanto da nuvem como essa questão está abordando. Então, quando você tinha lá o arquivo, você mandava para outra pessoa esse arquivo e ela editava, essa funcionalidade era mais interessante. Agora, com a nuvem, você consegue usar essa opção que está lá em arquivos, né? E ver o histórico de alterações. Então, é super prático. Beleza? Alternativa B. Aqui é o print. Na guia arquivo, informações, aqui histórico de versões, você consegue ver quem mudou o que e quando. Inclusive, você consegue restaurar versões anteriores daquele arquivo. Beleza? Outras opções dessa guia: criar novo, abrir arquivos, salvar, imprimir, compartilhar, exportar como PDF e por aí vai. Questão 5. O agente comercial de uma empresa elaborou uma planilha no Excel para lançar os débitos de seus clientes. Ele a configurou para controlar automaticamente as seguintes regras: admitir apenas débitos entre 40 e 110 mil e destacar em cores diferentes os débitos entre 90 e 110 mil. Quais são os recursos do Excel que o agente comercial deverá utilizar para obter esse controle? Opa, para eu fazer uma formatação com base no valor da célula, a gente vai usar uma ferramenta que tem um nome muito sugestivo, que é a formatação condicional. Então você consegue mudar cores, inclusive usar ícones e colorir células com base nos valores que elas possuem, tá? Já vou mostrar um exemplo para vocês. E esse aqui se chama validação de dados. Quando em alguma célula você precisa que apenas alguns valores sejam permitidos, você usa esse recurso de validação de dados. Então, por exemplo, você pode estabelecer que naquela célula ali vão ter só números, ou vão ter valores vindos de uma lista. Então, por exemplo, pensa que você tem uma lista de nomes de funcionários e naquela célula ali você só pode ter o nome de algum funcionário. Você não pode inventar um nome e colocar lá. Então você pode colocar uma lista lá, a pessoa só escolhe dentro dos possíveis também. Então isso é validação de dados. Você pode estabelecer que ele vai ser um campo só de data, então a pessoa não consegue digitar outra coisa, tá? É um recurso muito útil para restringir os valores possíveis de uma célula, beleza? Então, na ordem, validação de dados, formatação condicional alternativa A. Só um recurso importante que apareceu aqui, classificar e filtrar. Classificar serve para você ordenar. Então, por exemplo, você pega uma lista de valores e ordena do maior para o menor. E filtrar é aplicar o filtro com o qual você vai conseguir escolher determinados valores de uma coluna, né? É um recurso muito útil também, mas não vem ao caso. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Aqui mostrando para vocês
A formatação condicional, eu formatei condicionalmente o salário. E aí os salários mais baixos ficaram na cor vermelha, no fundo, né? E à medida que os salários crescem, essa cor ela vai ficando mais próxima do verde, tá vendo? Então, o 8.000 já está uma cor mais próxima do verde. Os 6.500 está uma cor intermediária, está no amarelo, até chegar no 12.000, que é a cor verde. Mas eu poderia também colocar um conjunto de ícones. Então, por exemplo, um ícone vermelho para os valores mais baixos, um ícone verde para o valor mais alto. Outro exemplo de aplicação. Você tem uma lista de alunos e a nota deles final. Os alunos que estão abaixo da média, você pinta de vermelho. Os que estão acima da média, você pinta de verde, tá? Então, tem vários cenários interessantes que você consegue aplicar essa formatação condicional e funciona muito bem, beleza? Vamos para a próxima? Questão 6. A figura abaixo mostra uma planilha Excel com duas tabelas. A primeira representa uma escala de preços pagos por quilômetro até uma certa distância para o transporte de certo material. Por exemplo, se o transporte for de 54 quilômetros, serão pagos R$ 8 por quilômetro. A segunda tabela foi criada para calcular imediatamente o preço de um transporte dada uma distância. Então, por exemplo, ele falou aqui, né, 54 quilômetros. Distância máxima em quilômetros. Então, no caso, 54 está entre o 10 e o 100. Então, a gente vai pegar o 100, né? Que é a distância máxima. E aí, você vai pegar R$ 8 por quilômetro. E aí, 8 vezes 54, você acharia o preço. Aqui ele tem um exemplo, 151. A distância máxima aqui seria 1.000. Então, seriam cobrados R$ 7 por quilômetro. Então, 151 vezes 7 daria o 1.208. Que fórmula pode ser usada na célula B5 para calcular o valor desejado? E aqui teve duas sacanagens. A primeira, ele está usando o nome da função em inglês, tá? E eu estranho isso muito, por quê? Porque o Excel normalmente no Brasil está em português. Inclusive, do inglês para o português, as funções elas mudam até que bastante. Mesmo a forma de escrever, a forma de usar. Então, eu particularmente achei essa questão aqui estranha. Mas é uma questão 6 Gran Rio, é uma questão que não foi anulada, então a gente precisa conhecer também. No português, essa função que a gente vai usar se chama proc-h, tá? A gente já vai entender um pouco dela. E do inglês, ela vai chamar h, né? Que seria o h lookup. Vamos lá. Então, só escrevendo para vocês, no português, essa função se chama proc-h. E no inglês, ela se chama h lookup. Oi, Igor, meu Excel tá em português, eu vou conseguir escrever a função em inglês? Não. E esse que é o ponto que eu acho estranho, né? É, não sei porque que a banca escolheu fazer isso. Talvez no edital dessa prova, que eu não sei exatamente qual é, ela tenha especificado que o Excel seria cobrado em inglês, mas não sei, beleza? Então vamos olhar a função proc-h. Primeiro você vai colocar o que você vai procurar. Depois, onde. Depois, linha. A gente já vai entender, tá? E depois, correspondência. Se você quer uma aproximação ou uma correspondência exata. Então, nesse caso aqui, o que que a gente está procurando? A gente está procurando o valor 151, tá? Então, vamos escrever aqui. Vou escrever em português, mas é o inglês que vai aparecer na alternativa. Então, proc-h. No caso aqui, a gente está procurando o valor que está na célula A5. Onde que a gente vai procurar? Ou a gente pode pegar essa tabela aqui toda, ou só esse pedaço aqui. Como a questão pegou só esse pedaço aqui, a gente também vai adotar isso. Então, a gente está olhando para a matriz de B1 até, lembrando que os dois pontos indicam até, né? O E2. Só que a função proc-h, ela vai procurar esse valor em qualquer lugar? Não, apenas na primeira linha da matriz em que você está buscando.
Então, só para destacar aqui, a gente estabeleceu que nós estamos buscando de B1 até E2. Então, nós estamos buscando nesse pedaço aqui, beleza? Essa parte em preta não vai ficar pintada, mas vocês entenderam. Então, eu estou buscando o valor A5 apenas na primeira linha desse intervalo que eu especifiquei. Então, eu vou buscar só aqui, beleza? Mas vamos terminar de escrever para a gente entender como é que vai funcionar. Depois que eu achar o valor aqui, eu vou querer a segunda linha. Então, eu vou querer a segunda linha. E por fim, eu quero uma correspondência exata? Não, por quê? Porque quando eu procuro o 151, eu estou procurando o valor que o 151 vai ficar à esquerda dele. Como assim, Igor? Ah, perceba que o título daquela linha ali é distância máxima em quilômetros. Então, o 151, a distância máxima é 100? Não, é maior do que 100, né? Que é 150. Então, ele está abaixo de 1000. E é isso que a gente está perguntando aqui. A correspondência exata, você vai procurar o número 151 nessa tabela? Não. Você vai procurar uma correspondência aproximada. Você vai procurar o número que está à frente do 151, tá? É 10? Não. É 100? Não. É 1000? Sim. Porque o 1000 é maior do que o 151. Então, por isso que é uma correspondência aproximada. E quando a gente quer uma correspondência aproximada, a gente escreve nesse último parâmetro aqui a palavra verdadeiro. Ou podemos também escrever o número 1, beleza? Pode ser um ou outro, tanto faz. Ok, então vamos entender o que está sendo feito. Eu estou procurando o valor de A5. Qual que é o valor de A5? 151. Onde eu estou procurando? Na primeira linha desse intervalo. Então, estou procurando aqui. E eu quero uma correspondência aproximada, então vou pegar o valor maior. Opa, 100 é maior do que 150? Não. 1000 é maior do que 150? É. Então, eu só estou interessado agora nessa coluna aqui. Na prova, você pode até riscar para você não se perder. Depois que você achou a coluna, qual linha que você quer? A segunda. Então, o valor retornado é o valor 7. Ou seja, o que você achou aqui foi o valor por quilômetro. Depois que você achou o valor por quilômetro, você precisa multiplicar, e no Excel a multiplicação é um asterisco, né? Pela quantidade de quilômetros, que no caso é o A5. Você vai pegar 7 vezes 151 e vai dar 1.208. Só vamos fazer aqui para vocês não ficarem com dúvida. Engraçado, pessoal, acabei de perceber um problema aqui nessa questão que merecia inclusive um recurso, mas essa questão ela parece não ter sido anulada pela banca. Se a gente multiplica 151 por 7, não dá o valor que está lá na cela. Ou seja, a ideia que ele propôs não tá condizente, não está sincronizada com a tabela apresentada. Então, isso aí poderia gerar confusão no candidato, tá? Porque se a gente multiplica 151 por 7 aqui, 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 1, 7, com 3, 10. Então, 1057. Então, seria 1208, tá? Mas, vamos só traduzir, então, para o inglês. Como é que ficaria? Ficaria HLOOKUP. Os parâmetros continuam o mesmo, só muda que o último aqui, ao invés de verdadeiro, verdadeiro em inglês é true. Então, a gente trocaria. Então, HLOOKUP. A5, B1 é 2. A5, de B1 até E2. Linha 2 e true. E aí, isso aqui vai nos retornar o valor por quilômetro. E depois você multiplica pela quantidade de quilômetros, tá? Então, alternativa A. Galera, além da PROC H, tem a PROC V, que é a irmã dela, que é importante conhecer também, tá? Se você não conhece, dê uma olhada. Mas aqui a alternativa correta é a alternativa A, mas lembrando dessa observação que eu fiz. Essa questão que merecia um recurso, porque a tabela apresentada, a planilha apresentada não está condizente com o problema, tá? Vamos para a próxima? Questão 7. Seja a seguinte planilha criada via Excel 2016 em português. A gente tem a planilha aqui.
a execução da fórmula soma cis, e essa fórmula aqui, galera, essa função soma cis, ela é capaz de realizar uma soma olhando diversas condições. Vamos entender isso aqui. Então, o que que a gente vai somar? De E5 a E11. Então, a gente vai somar isso aqui. Mas só nos lugares onde várias condições tenham sido atendidas. Então, vamos lá. De C5 a C11, a gente vai analisar se tem o nome 2. Então, de C5 a C11, onde que tem nome 2 aqui? Onde que tem nome 2? É aqui, aqui, aqui. Então, veja, nestas células eu avalio essa condição. Qual outra condição que eu tenho? Vou mudar de cor. Nessa célula de D5 a D11, eu vou avaliar onde tem X. Então, de D5 a D11, onde tem X? Aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Só que eu quero que essas duas condições sejam atendidas ao mesmo tempo. Onde que a gente tem essas duas condições sendo atendidas ao mesmo tempo? Aqui atendeu no D, mas não atendeu no C. Então, não conta. Aqui atendeu nos dois. Opa, então as duas condições foram atendidas aqui. Aqui atendeu no C, mas não atendeu no D. E aqui atendeu nos dois. Aqui atendeu no D, mas não atendeu no C, então não serve. Então, só nessa linha e nessa linha as duas condições foram atendidas. E qual a coluna que eu vou somar? A coluna de E5 a E11. Portanto, eu vou somar a coluna E, esse valor e esse valor. Veja que é os correspondentes, né? Aqui. Então, o que que é o correspondente, Igor? Se eu estou falando da segunda linha na condição, então eu estou falando da segunda linha na condição e na segunda linha da coluna de soma, tá? Então, é sempre a mesma ordem. Mas geralmente estão todos alinhados aqui, você só precisa observar a coluna que está sendo de fato somada. Então, aqui, 2 mais 1, 3. Alternativa correta, alternativa C. Então, a função soma-cis permite você avaliar várias condições ao mesmo tempo e realizar uma soma apenas onde aquelas condições estiverem sendo observadas, beleza? Galera, era isso que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que essa aula tenha sido útil. Deixe nos comentários se você gostou, deixa um like se você gostou dessa aula também, inscreva-se no canal e lembre-se, meu curso está com inscrições abertas, aproveite. Vai ser um curso gravado com 10 aulas ao vivo para a gente conversar em uma turma reduzida de 60 pessoas, além de um grupo no WhatsApp para a gente tirar dúvidas até a data da prova. Então, eu acredito muito que esse curso pode te ajudar nesse rumo à aprovação. Então, esteja com a gente. Muito obrigado e a gente se vê em breve. Falou!